Qual é o Espírito que está em você? Eu sou o missionário Emanuel. Hoje eu tenho uma boa notícia da parte de Deus para você sobre o Espírito que o agrada. Fique conosco até o fim, você será abençoado. Aqui em Números, capítulo 14, versículo 24, a Bíblia vai falar sobre um homem chamado Caleb e sobre o Espírito que estava sobre ele, que agradou ao Senhor. A palavra diz assim: porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro Espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Caleb era um dos 12 espias que Moisés enviou à terra prometida, para que eles observassem e trouxessem relatório. Eles viram que a terra era muito boa, manava leite e mel, porém, eles viram também que a terra era uma terra fortemente murada. Ali havia gigantes, e aquilo fez com que eles desanimassem e não acreditassem na promessa de Deus, que Deus entregaria a eles a terra prometida. Porém, a Bíblia fala que quando eles voltaram ao povo, eles trouxeram aquele relatório de desânimo. O povo ficou desesperado, muitos duvidaram, quiseram voltar ao Egito, mas Caleb, ele se posicionou com um espírito diferente, um espírito de fé, um espírito de confiança de que Deus era maior do que qualquer gigante e de que Deus poderia fazer o impossível acontecer para que a sua palavra se cumprisse. E isso é tão maravilhoso, porque o espírito de Caleb fez com que ele e toda a sua descendência recebesse a herança da terra prometida. O Senhor, por não se agradar do espírito de dúvida e de medo daquele povo, determinou uma sentença que de 20 anos para cima ninguém daquele povo iria entrar na terra, a não ser Caleb, porque nele havia outro espírito. E a palavra do Senhor nos fala que o espírito que ele nos deu não foi um espírito de covardia, não, mas um espírito de fortaleza, um espírito de amor, de moderação, um espírito de fé. É esse espírito que o Senhor quer que eu e você tenha. Então você pergunte: como eu posso ter um espírito igual de Caleb, que agrade ao Senhor, que faça com que eu receba todas as promessas da sua palavra, faz com que eu tenha uma vida vitoriosa, porque Caleb foi vitorioso na sua vida, porque ele decidiu ter um espírito diferente. Eu posso dizer para você 3 pontos que farão toda a diferença na minha vida e na sua vida, e que fez na vida de Caleb. Primeiro, Caleb, ele teve uma mente renovada. A mente de Caleb não era igual à dos outros. Se bem que se nós observarmos, Caleb, ele veio do mesmo lugar. Caleb também estava no Egito. Ele também veio de uma vida aprisionada lá no Egito, como todos. Ele viu o que todos viram ali naquele deserto. Ele presenciou todas as coisas. Porém, a sua mente estava renovada. Ele não tinha mais uma mente de escravo. Hoje, muitos ainda, servindo ao Senhor, têm uma mente de escravo. Muitos ainda estão aprisionados na sua mente. Porém, o espírito de Caleb ajuda com que nós possamos renovar o nosso pensamento. Ele perseverou em seguir ao Senhor. A palavra do Senhor fala que o próprio Deus reconheceu a perseverança de Caleb. Isso fez com que ele tivesse uma vida vitoriosa. Eu quero dizer para você que está vendo esse vídeo: continue perseverando, não desanime. A palavra do Senhor fala que ele não tem prazer na alma que retrocede, na alma que recua. Ele não tem prazer, mas ele ama aquele que persevera, crendo nas promessas, crendo no poder do Senhor. E outro ponto muito interessante, que vai fazer toda a diferença também nas nossas vidas, é a gente ter comunhão, é a gente andar com pessoas que têm uma visão de fé. A gente vê que lá no capítulo 13, a palavra do Senhor vai falar que os outros espias, eles se viam como um gafanhoto. Aos seus próprios olhos, ele já se viu como derrotado, como pessoas que não poderiam vencer. Aos seus próprios olhos, eles já se viam como alguém que não iria conseguir romper. Mas Caleb, ele não via com os olhos naturais, ele olhava pelos olhos da fé. Ele tinha um companheiro que se chamava Josué, e os dois viram pelos olhos da fé a vitória que Deus iria entregar a eles. Eu quero fazer uma pergunta para você: como você está se vendo?
Qual é a forma que você se enxerga diante dos desafios, diante das aflições, diante de tudo que se levanta contra a sua vida? A forma que você se vê vai determinar a sua vida. Eu quero te dizer nessa hora, se veja como Caleb se viu, se veja com os olhos da fé.